Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as 7 rotinas essenciais que qualquer pessoa precisa construir dentro do seu dia, dentro da sua vida, dentro da sua semana. Porque são essas rotinas que vão manter a boa relação sua com a vida e com o seu tempo, tá? Primeiro vamos entender o seguinte, o que é uma rotina de fato? Rotina não tem nada a ver com fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. Rotina é uma sequência de ações que tem um propósito, que vai gerar um impacto dentro do seu dia, dentro do modo como você se relaciona com a vida. E é extremamente importante ter rotinas bem estabelecidas. Por isso que nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre aquilo que eu acredito que são as 7 rotinas essenciais que você precisa ter se você está buscando construir uma vida com mais propósito e melhorar a sua relação com o tempo. Vamos lá. Por que 7 rotinas e quais são os objetivos delas? Primeiro, são 7 atividades que você vai construir ao longo da sua semana, dos seus dias e que vão deixar o processo saudável e autossustentável. É para isso que as suas rotinas devem existir. Se você tem uma rotina hoje que não torna a sua vida saudável e que não torna algo autossustentável dentro da sua vida, você precisa rever essas rotinas. Talvez você esteja em um momento da sua vida onde você precisa sacrificar um pouco o sono, sacrificar um pouco a alimentação, o seu relacionamento, e aí isso vai, causar um desequilíbrio nessa balança do saudável, do autossustentável. Tudo bem, se isso for momentâneo, se você tiver um prazo e um plano para que isso termine. Então, reflita nas suas rotinas, nas ações que você faz repetidamente dentro do seu dia e da sua semana. São ações, são atividades que tornam a sua vida uma vida mais saudável, que sustentam as suas outras ações, porque as suas rotinas, elas têm que tornar o seu trabalho mais leve, ela tem que melhorar o seu relacionamento, ela tem que melhorar a sua saúde mental, ela tem que melhorar a sua saúde física. Então, isso é ser autossustentável e essas 7 rotinas que eu vou trazer para você hoje aqui. E as mais importantes são a primeira e a 7ª rotina. Essas são rotinas essenciais das essenciais, entendeu? 7 rotinas essenciais, tem 2 que são mais do que essenciais. Vamos lá. Então, bora lá, vamos para a primeira rotina essencial. É um sono de qualidade. Você precisa olhar para o seu sono e você precisa colocar o sono como uma prioridade na sua vida. Nós vivemos hoje em uma época, em uma sociedade onde a gente ouve muita besteira sobre o sono. A gente fala, tem muitas pessoas aí que falam que você não precisa dormir tanto, trabalhe, estude enquanto os outros dormem. Cara, isso é uma grande besteira. E eu mesmo já caí nesse conto por alguns anos e só fui perceber que o sono de qualidade, ele é essencial quando eu comecei a dormir no mínimo 7 horas por noite. Eu me achava um cara super produtivo dormindo 5 horas por noite até o dia que eu experimentei dormir com sequência, durante alguns dias entre 7 e 8 horas. Muda o jogo, muda a vida, por isso que essa é a primeira rotina essencial que você precisa cuidar. Se você está com a sua vida toda desorganizada, procrastinando, toda bagunçada, com maus hábitos, e você puder, olhe para o seu sono. Por que se você puder? Porque talvez você não possa ainda.
por conta das suas demandas, ok? Mas se você puder, olha para o sono. Olha para o sono. De tudo que eu vou falar aqui, olha para o sono e depois olha para a 7ª rotina que eu vou trazer para você. Se você fizer só isso por enquanto, a sua vida já vai começar a ter uma organização muito maior. Por quê? Porque com o sono de qualidade você vai desencadear todas as outras rotinas. Por exemplo, você vai ter mais autocontrole para ter uma alimentação mais balanceada. Porque num dia que você dorme mal, repara isso. Num dia que você dorme menos do que 7 horas, num dia que você não tem um sono reparador de qualidade, é aquele dia que você fica beliscando mais, é aquele dia que você quer ficar buscando por mais comidas ali, você fica buscando coisinhas o dia todo. Por quê? Porque você não descansou, o nível de adenosina no seu cérebro ainda permaneceu alto, o seu nível de glicose ele não foi restabelecido. Portanto, você tem que ficar buscando ali nas comidas palatáveis, gordurosas, a energia que você não reconstruiu no seu sono. Então, olha como é que o sono de qualidade é extremamente importante. Isso vai te trazer um aumento de autocontrole e aí você vai ter uma alimentação mais balanceada. É preciso aprender a fazer melhores decisões no momento da alimentação. Né? Nós temos acesso à alimentação muito fácil, alimentação muito palatável, gordurosa, com muito açúcar. Só que o nosso corpo ele não foi produzido com base nessa alimentação. Então, para a gente resgatar o nosso DNA produtivo, para a gente resgatar a base da nossa vida, nós precisamos balancear a nossa alimentação. Comer mais coisas naturais, tomar mais água, tomar melhores decisões, se alimentar no horário certo e na maneira e quantidade certa. Isso é essencial para aumentar o seu foco, para aumentar a sua disciplina, para melhorar a sua relação com o tempo, para melhorar o seu poder de decisão, para diminuir a sua irritabilidade, o seu estresse. São coisas essenciais, são coisas que parecem simples de fazer, mas que vão mudar muito a sua relação com o tempo. Terceiro ponto, e reparem, eu não estou falando nada de novidade aqui. Terceiro ponto, atividade física regular. Isso é rotina. Rotina é você ter sono de qualidade na maior parte dos dias na semana. É você se alimentar bem na maior parte dos dias da semana. É você praticar atividade física pelo menos 5, 6 vezes na semana. Não é você ir lá uma vez, vou fazer a caminhada só de segunda-feira e depois não faz mais nada. Não, no mínimo 3 vezes por semana, tá? O bacana, 5, 6, descansa um pouco também, mas você tem que ter uma regularidade na prática de atividade física, porque essa rotina, ela vai fazer todo um alinhamento hormonal, todo um alinhamento fisiológico, todo um alinhamento emocional. E a atividade física, ela pode ser uma rotina angular, que a gente fala, ou seja, ela pode puxar todas as outras rotinas. E eu vou falar para você que isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a praticar triatlo lá em 2016, aí eu senti a necessidade de dormir melhor, eu senti a necessidade de me alimentar melhor, porque eu queria evoluir naquela atividade física que eu estava fazendo, e aí isso veio como consequência o olhar para as outras rotinas. Então, talvez isso tenha acontecido para você já, e eu sei que acontece para muitas pessoas. Praticar atividade física de maneira regular é um hábito angular. É algo que vai desencadear outras boas ações, tá? Eu disse que o sono reparador, o sono de qualidade, ele vai te trazer mais foco, vai te trazer mais presença, vai te trazer mais consciência. E a atividade física, ela pode te tirar do buraco literalmente, porque tem toda uma mudança fisiológica e uma mudança hormonal e espiritual também. Agora vamos para as outras rotinas, que são talvez rotinas nem tão óbvias assim como as 3 primeiras, né? Primeiro, aqui, número 4, é um tempo de descompressão. O que é um tempo de descompressão? Eu já vou abrir a número 5 aqui para você, ó, tá? A número 5 é tempo de lazer. São 2 coisas diferentes. Tempo de descompressão é diferente de tempo de lazer.
Tempo de descompressão é aquele tempo que você descomprime literalmente. É aquele tempo que você vai passar sem celular. É aquele tempo que você vai passar ali, se você puder, sozinho, num canto, num silêncio, com tranquilidade. Um tempo de descompressão é um tempo onde você vai fazer algumas atividades que não vão te trazer estresse, que não vão te trazer mais problema, que não vão te trazer preocupação. Então, o que eu faço hoje como uma rotina de descompressão na minha vida todos os dias, né? Ou na maioria deles, quando eu consigo. Eu deito por 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, logo após o almoço. As minhas filhas, elas vão para a escola, a Fran vai para a loja, para o trabalho, e eu deito lá no quarto e eu fico lá 10 minutos, sem celular, sem nada, no escuro. Na maioria das vezes eu até sonho nesses 10 minutos aí, eu coloco um alarme no celular longe de mim e eu fico ali durante 10 minutos descomprimindo. Isso é muito importante, isso é na verdade fundamental que você tenha esse momento de olhar para dentro, esse momento onde é você com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, porque quando você cria esse tempo de descomprimir das demandas do dia e das demandas da vida, você vai se conectar mais com aquilo que vem pela frente. Porque você vai se preparar, você vai sair daquele sufoco e você vai olhar e falar, opa, peraí, eu tenho outras coisas para fazer aqui, eu tenho outras preocupações, eu tenho outras atividades para colocar energia. Então, isso daqui não faz sentido eu estar preocupado com isso, ou, opa, isso daqui eu tenho que dar uma certa atenção. Repara, esse tempo de descompressão é um tempo onde você vai se afastar das preocupações naquele momento, você vai se dar o prazer e se dar a chance de acalmar a euforia do seu dia e se preparar pelo que vem pela frente. Porque se você não tem um tempo de descompressão dentro das suas rotinas, você vai viver naquela loucura, naquele caos mental o tempo todo. E isso gera muita ansiedade, isso gera muito estresse. Agora, o que é um tempo de lazer? Tempo de lazer é o tempo que você vai fazer aquilo que você gosta. Só que lazer é diferente de descompressão, por quê? Porque muitas vezes o lazer ele não descomprime. Então, por exemplo, né, quando eu tinha ali uma atividade de lazer, cara, eu ia jogar futebol de final de semana. Eu, às vezes, ali ficava irritado, eu, às vezes, discutia com alguém, eu queria ganhar aquela coisa. Ou seja, é uma atividade de lazer, mas nem sempre é uma atividade de descompressão. Entende? Se eu vou para os meus treinos de triatlo que eu faço hoje, é uma atividade de lazer, mas não é uma atividade de descompressão, porque eu vou voltar para casa mais cansado, eu vou voltar para casa com o meu corpo mais estressado. A minha mente vai estar maravilhosa na maioria das vezes, mas o meu corpo vai estar cansado. O meu estado físico vai estar estressado. Então eu não estou descomprimindo, mas é um momento de lazer. E a gente precisa ter as duas coisas, tá? Muitas pessoas confundem. Só que é lazer. Só que o lazer às vezes não está descomprimindo. Então você precisa criar dentro da sua semana, dentro do seu dia, uma rotina de descompressão e uma rotina de lazer. Vamos lá. 6º ponto, tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para você. Cara, isso é essencial. Você precisa ter dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento, tempo para as pessoas que são importantes. Qual é o tempo que você passa com a sua esposa, com a sua namorada, com seus pais, com as suas filhas, com os seus amigos? Aonde que isso está na sua agenda? Aonde que essas pessoas estão dentro da sua agenda? É preciso alimentar o corpo físico, alimentar o corpo emocional, alimentar o corpo mental, alimentar o corpo espiritual. E tudo isso passa por alimentar os seus relacionamentos. Tudo isso passa por você estar bem com as pessoas que realmente importam. Porque o que acontece? Quando a gente é engolido pelas demandas da vida, se repara, por que essas rotinas são essenciais? Porque são as primeiras que a gente negligencia quando a coisa aperta. E como a gente vive hoje em um mundo onde nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível,
Normalmente não é normalmente, mas muitas pessoas, elas negligenciam essas ações, essas atividades que são essenciais em nome de trabalho, em nome de dar conta, em nome de ter que fazer, de ir para aquela reunião, de ir para aquela viagem, de ter que responder aquele e-mail, de ter que zerar o WhatsApp, de ficar nas redes sociais. Ou seja, eu construo rotinas que não são saudáveis, que não são autossustentáveis, que vão me levar para uma crise de estresse, para um burnout, para uma depressão, para uma crise de ansiedade muito grande. Se você está beirando alguma dessas enfermidades ou você já está com ela, quer dizer que a sua rotina hoje não é uma rotina autossustentável. Você precisa construir dentro do seu dia rotinas autossustentáveis que sustentem o que você precisa fazer. Essas rotinas, elas vão me preparar para o meu trabalho, elas vão me preparar para os imprevistos, elas vão me preparar para as noites que eu vou dormir menos, elas vão me preparar para o dia que eu vou precisar me alimentar um pouco pior, porque eu tenho que ter um pouco mais pressa para fazer alguma coisa. Só que essas rotinas ruins não podem ser rotina, entende? Essas atividades ruins, elas não podem ser rotineiras. Você precisa se preparar para ter uma rotina mais saudável e mais autossustentável. E eu ensino você a se preparar para essas rotinas dentro do DNA Produtivo, que é o meu treinamento, onde em 7 aulas eu te ensino a ter um sistema de produtividade usando a Google Agenda e o Todoist. E o link está aqui embaixo, tem um vídeo lá de 4 minutinhos onde eu te explico nessas 7 aulas o que você vai encontrar. Eu te convido a clicar lá e a conhecer o DNA Produtivo. Tá? E vamos lá para a 7ª e última rotina, que é essencial das essenciais. É um tempo de desenvolvimento espiritual. Aqui eu não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre espiritualidade. Então você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é a camada superior de todo o nosso desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos em um corpo físico, em um corpo emocional, em um corpo mental e um corpo espiritual. E o corpo espiritual é aquilo que está acima de todas as coisas. É aquilo que vai nos mover em direção ao nosso propósito, em direção à nossa missão, em direção àquilo que nós viemos à Terra para fazer e para construir. E a gente tem tempo para desenvolver, tempo para se conectar com essa verdadeira identidade que nós somos, com esse verdadeiro propósito. E como você faz isso? A partir do desenvolvimento espiritual, a partir de uma oração, a partir de um silêncio. Cria algum tempo de silêncio dentro da sua vida. E aí o silêncio, ele passa por um silêncio físico, ele passa por um silêncio mental, ele passa por um silêncio emocional, aonde você vai desenvolver um mindfulness para estar presente, onde você vai desenvolver uma meditação. Ou seja, começa a desenvolver essa espiritualidade. Aí daqui a pouco você vai pegar a Bíblia, de novo, que não é nada de religiosidade, e você vai ler a palavra, e você vai meditar sobre a palavra, e aí você vai pegar um livro de devocional e você vai ler, você vai assistir um vídeo sobre isso, você vai ver algumas pregações e você vai começar a se aproximar da palavra de Deus e a desenvolver a sua espiritualidade e a entender a importância disso para a sua performance e entender a importância disso para a gestão do seu tempo. Então, quando você começar a colocar dentro da sua agenda essas 7 rotinas, porque aí vem a parte prática agora para a gente finalizar, é o seguinte, essas 7 rotinas ela tem que estar na sua agenda. Então, qual é o horário que você dorme? Qual é o horário que você acorda? Você tem que estar com isso planejado. Quais são as suas alimentações? Aonde que elas estão? Elas estão já preparadas ali, as suas marmitas? Quais são os horários? Qual é o horário que você vai para a academia, para a sua atividade física, para a sua caminhada, para a sua yoga, para a sua dança? Quais são os horários? Quantas vezes na semana?
Qual é o tempo de descompressão que você vai ter? Quais os momentos do seu dia isso vai acontecer? E o lazer aonde está? E o tempo real de presença com qualidade, né? Com as pessoas que você ama, aonde está na sua agenda? E o seu desenvolvimento espiritual, que deve ser diário. Não adianta você só ir à missa nos domingos, você tem que desenvolver o seu espírito todos os dias e você tem que ter isso na sua agenda, tá? Então, bora lá. Planeje agora a sua semana, planeje o seu dia, coloca aí essas rotinas dentro do seu planejamento, dentro do seu gerenciamento do tempo, que você vai perceber que isso vai tornar todo o seu processo mais saudável e autossustentável. E para te ajudar nisso, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir.